Senhor, queremos te agradecer pela tua palavra. E nesse momento, Pai, ao final desse dia, ao final, Senhor Deus, do dia do Senhor, possamos, ó Senhor, ouvir a sua palavra, sermos revigorados, ó Senhor Deus, estimulados à fé, à confiança no Senhor, e levarmos, ó Senhor Deus, para os nossos lares, o nosso coração, a tua palavra, Pai, e que ela possa nos guiar, e que ela possa cada dia mais e mais, ó Pai, se ajuntar a tudo aquilo que temos ouvido, visto, Senhor Deus, lido na tua palavra, Pai, e que o Senhor possa estar formando um perfeito varão em cada um de nós, ó Senhor. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Hebreus, capítulo 11, versos de 17 a 22. Hebreus, capítulo 11, verso 17 a 22. Eu vou fazer essa leitura, mas hoje nós vamos ficar somente com dos versos 17 ao verso 19. E aí, fechando essa parte, né, com relação a Abraão, que nós estamos vendo que do verso 8 até o verso 19, né, esses textos aí, esses versos aí falam da fé de Abraão e do exemplo de fé que ele deixou para nós. Eu não sei, até antes de ler a Bíblia com os olhos que eu tenho hoje, eu olhava para Abraão e via nele algo assim inatingível, né? Parece que essa é a impressão que as pessoas nos dão a respeito de Abraão, da fé de Abraão. Mas quando nós lemos a Escritura e nós vemos aquilo que Abraão fez pela graça de Deus, e esse é o intuito do autor, do escritor de Hebreus, perceber que essa fé está ao nosso alcance, porque a fé que lhe foi dada é a mesma que foi dada a nós. Ele é o pai da fé, porque a partir da fé que é dom de Deus, ele empreendeu muitas coisas em sua vida. E assim, o que se destaca não somente na vida de Abraão, mas na vida de todos eles, que dizem que viveram por fé, é que pelo conhecimento que eles tinham de Deus, né, da vontade de Deus, da lei de Deus, eles viveram na expectativa de coisas futuras, por meio desse conhecimento. Eles colocaram em prática isso. E quando a gente lê o livro de Hebreus, a gente vê que essas coisas estão à nossa disposição. Por quê? Porque não é uma característica de Abraão agir como agiu. Mesmo porque nós lemos a história dele e vemos que ele pecou, dos erros que ele cometeu. A dúvida, muitas vezes, que foi presente na vida dele, até mesmo com Isaac, esteve presente ali da mesma forma como Sara, mas eles creram, eles venceram as suas dificuldades. E o escritor de Hebreus nos chama a viver como ele, como Abraão. E hoje nós podemos ter as mesmas obras que Abraão e todos os patriarcas e todos esses homens tiveram, porque nós temos a mesma fé. Porque essa fé não depende da minha capacidade, nem da sua capacidade, nem do seu empreendedorismo, ou sei lá o que, performance. A fé é dom de Deus. E é um dom que o Senhor dá a todos aqueles que são seus filhos. Então nós somos chamados a seguir o exemplo de Abraão e daqueles homens do passado. E era isso que o escritor de Hebreus estava querendo mostrar e incentivar a esses seus ouvintes. Nós não devemos olhar para esses homens como se eles estivessem acima de nós. Nós devemos olhar para aquele que é Senhor deles e perceber que eles foram colocados numa situação
e na situação em que eles foram colocados, a forma como eles agiram, foi pela graça e pela misericórdia de Deus na vida dele, pela fé que lhes foi dada em Cristo Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Pela fé igualmente Isaque abençoou Jacó e Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade de seu bordão adorou. Pela fé José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. E aqui, queridos, nós vemos encerrado nesse trecho a menção da fé aos patriarcas. Apesar de que no início desses versos, a partir do verso 8, também se cita os filhos de Abraão, seus descendentes, Isaque, seus filhos, inicialmente os patriarcas, nós percebemos que nesse trecho, do 8 até o 22, o autor, o escritor de Hebreus, ele se foca ali na vida e na fé que esses homens apresentaram, demonstraram. Nós vimos anteriormente, e quando expusemos o verso 13 a 16, que esses versos explicam porque os patriarcas viveram da forma como viveram. Diz que todos eles morreram na fé, vendo-as de longe, saudando-as e confessando que eram peregrinos, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, mas agora aspiram uma pátria superior. Eles viveram como peregrinos nesse mundo. E por que eles viveram como peregrinos nesse mundo? Porque aguardavam uma cidade celestial. Eles eram cidadãos dos céus. Foi o que nós vimos. Agora o autor sagrado ele vai voltar a falar sobre a fé de Abraão, pois o seu objetivo com isso é alcançar seus leitores que estavam dispostos ou pensando em abandonar a fé. Nós vamos ver que dos versos 17 até o finalzinho, no verso 40, o autor sagrado vai mostrar que a verdadeira fé não morre, que nada pode extinguir ou terminar ou acabar com essa fé. Ele vai enfatizar a verdade de que a fé olha para frente, mesmo que não haja mais nada para esperar. Inicialmente, o autor vai resumir e concluir suas observações sobre a fé de Abraão, nos mostrando a sua prontidão em obedecer a Deus, sacrificando o seu filho. Vemos aqui no capítulo 11 de Hebreus, que o autor argumenta de uma forma vigorosa que o povo de Deus deve ser um povo de fé, mesmo em circunstâncias desanimadoras. O autor, como já vimos até agora, ele vai adotar uma lista de exemplos, e essa é uma ferramenta retórica muito comum, usada por escritores antigos, para estimular aquelas pessoas que estavam ouvindo a ação. E esse dispositivo de mostrar esses exemplos impressiona de tal forma os seus leitores que não há como refutar de que aquele seja um padrão de ação desejado e melhor para viver. E nós vamos perceber que a temática aqui, no capítulo 11 de Hebreus, é que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos capítulo 1, verso 17. O justo viverá pela fé. Verso 17 diz assim, terminando aqui o que se fala a respeito da fé de Abraão. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, que estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Nós vamos perceber que nesse trecho, o autor sagrado ele está fazendo menção a Gênesis capítulo 22, versos de 1 a 19. Abram lá Gênesis capítulo 22. Por mais que eu não vou desenvolver esse ponto aqui no verso 17 que o autor fala, porque nós já falamos sobre isso.
Por que tem Deus necessidade de nos colocar à prova? Porque, em primeiro lugar, Ele está querendo exercitar a nossa fé. Ele quer trazer à luz o que existe no nosso coração. Nós precisamos ver o que existe dentro do nosso coração. Nós temos a necessidade disso. E o exercício da fé mostra isso. Gênesis capítulo 22, verso de 1 a 19. Esse texto é um texto bastante emblemático. Por quê? Porque aqui nós temos evidências daquilo que Deus vai fazer na pessoa de Cristo 2000 anos depois. É interessante que na Escritura o Senhor vai deixando pistas a respeito da obra da redenção em Cristo Jesus. A Escritura fala dele. Gênesis e Apocalipse se fala de Cristo. E o alvo é Cristo. E nessa revelação progressiva do Evangelho, essas pistas vão sendo lançadas a respeito do futuro do povo de Deus. E às vezes nós conseguimos, em sua maioria, nós só conseguimos ver essas coisas de forma tão clara, porque estamos do lado de cá dos acontecimentos. Nós estamos na plenitude dos tempos. Por isso que o escritor de Hebreus ele vai bater muito forte nisso, porque ele vai dizer que nós estamos numa situação privilegiada em relação aos nossos pais, porque as promessas já foram cumpridas em Cristo Jesus. Agora nós estamos só na expectativa do seu retorno. Porque aquilo que o Velho Testamento pregou desde o início, ali em Gênesis, em Adão e Eva, na maldição sobre a mulher e sobre o homem, essas coisas foram cumpridas em Cristo Jesus. Então nós estamos numa situação privilegiada em relação aos nossos pais, porque vimos a promessa sendo cumprida. É passado para nós. Nós vivemos na expectativa do retorno. Olha o que Gênesis capítulo 22, percebam como esse texto, ele tem, assim, muitas semelhanças, mas são aspectos figurativos da obra de Cristo na vida da sua igreja. Depois dessas coisas, pois Deus a Abraão à prova, ele disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. E acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou, pois, Abraão de madrugada, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar de que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. O terceiro dia é o dia da ressurreição de Cristo. Por isso que ele vai falar que Isaque ressurgiu figuradamente. Mas ali ele não está se referindo a Cristo. Nós vamos ver mais adiante. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto, colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, e assim caminhavam juntos. O texto da Escritura, ele não traça detalhes a respeito dessa caminhada, mas essas coisas ficam subentendidas. E nós vamos ver isso no decorrer do texto, porque todo o texto de Hebreus, do verso 17 ao verso 19, vai girar em torno do que acontece aqui. O sentimento que Abraão teve, a expectativa dele, o decorrer dessa viagem de dias até o lugar do sacrifício, ele saber que ele teria que levar o seu filho para ser morto, as perguntas que Isaque faz, todas essas coisas estavam mexendo com o coração dele. Tomou Abraão a lenha do holocausto, colocou sobre Isaque seu filho, ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho.
Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão. Acho que esse momento aqui foi o momento mais crucial na vida dele. Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar sobre ele, dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou um anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, porque agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu no holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão o nome àquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizia-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez a voz do anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para esse texto, e nós vamos desenvolvê-lo, porque o livro de Hebreus está desenvolvendo esse texto. Mas lembram quando nós pregamos em Hebreus, quando Abraão ofereceu os dízimos a Melquisedeque, e o escritor de Hebreus diz que é como se Levi estivesse ali oferecendo os dízimos ao Senhor, porque Levi ainda não existia, a tribo de Levi ainda não existia, mas ela estava ali presencialmente, figuradamente, na pessoa de Abraão. Isaque aqui quem é? Alguns dizem que Isaque representa Cristo. A gente pode dizer que até um certo ponto sim, como descendente. Mas quem é Isaque? Descendência de Abraão. Quem é a descendência de Abraão na perspectiva do apóstolo Paulo, na perspectiva do Evangelho? Os filhos da fé, nós. Percebam o que acontece aqui. Abraão coloca o seu filho como sacrifício para morrer. E por que a necessidade da morte do filho de Abraão? Porque ele fazia parte da sua descendência. Por causa do pecado que tocou toda a humanidade. O homem deveria morrer como sacrifício pelo pecado. Mas o que acontece com Isaque? Isaque é poupado. O verso 8 do capítulo 22 é muito interessante, porque aquele jovem rapaz pergunta para o seu pai, e a palavra de Deus diz que o pai o amava, Ele diz assim: pai, aqui eu tenho fogo, e a lenha, onde é que está o cordeiro? Para ser oferecido para o holocausto. Aí respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E no momento certo, porque Abraão, e é isso que a Escritura vai dizer, entendia que o seu filho seria morto pelas suas mãos. Nós vamos chegar lá, não quero me adiantar. Ele diz assim: o Senhor vai prover o cordeiro. E na hora exata, o Senhor preparou um cordeiro para substituir Isaque no sacrifício. E isso aponta para aquilo que Cristo fez a nosso favor, porque nós somos descendência de Abraão. É por isso que ele diz que figuradamente ele foi ressuscitado. Nós vamos ver isso com mais
propriedade. Vamos voltar lá para Hebreus capítulo 11, verso 17. Abraão, pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Nós vimos que essa última demonstração de fé que nos é colocada aqui no livro de Hebreus está relacionada àquilo que nós vimos lá em Gênesis capítulo 22, verso de 1 a 19. A história do grande teste da fé de Abraão. Matthew Henry diz que esse é um exemplo de maior prova e ato de fé que se tem registro na história do pai dos fiéis, que é Abraão, e na história até mesmo de qualquer um de seus descendentes espirituais. Abraão passou por várias provas de fé na sua vida, e nós conhecemos a vida de Abraão, no momento em que ele salva Ló, no momento da sua dificuldade ali com o rei do Egito, e outras coisas mais que se desenvolveram na vida de Abraão, mas o maior exemplo e prova de fé que ele teve foi esse, de sacrificar o seu filho. E essa prova excedia todas as outras, porque ele recebe uma ordem da parte de Deus, de sacrificar o seu filho em holocausto, aquele que acolheu as promessas. E pelo texto que nós lemos ali, nós vemos que cada palavra foi uma provação para Abraão. Lá no verso 22 de Gênesis, verso 2 de Gênesis 22, a palavra de Deus diz assim: acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Ele deveria tomar para sacrificar ao Senhor, não dos melhores de seus animais, não um escravo, mas seu único filho, com a mulher da sua juventude, com a mulher que ele amava, com Sara. Isaque era o filho da alegria e do prazer. Isaque significa ele ri de contentamento. Por quê? Por causa da promessa do filho que viria, a quem ele amava com a sua própria alma, como diz o texto de Gênesis capítulo 22, verso 2. Prova maior nunca foi imposta a criatura alguma: ter que dar o seu filho como sacrifício em holocausto. Algumas coisas agravam muito essa provação. Por quê? Porque ele teve que suportar essa situação depois de ter recebido as promessas. Pois Isaque edificaria a sua família, nele a sua descendência seria chamada, como diz o verso 18, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Isaque era o progenitor de quem? Do Messias. E todas as nações seriam abençoadas por meio dele. Quando Abraão é chamado a sacrificar seu filho Isaque, parecia que ele estava sendo chamado a destruir e encerrar o curso da sua própria família, da sua própria história, e cancelar as promessas de Deus e impedir a vinda de Cristo. A morte de Isaque representaria a destruição do mundo inteiro e sua completa condenação. A esperança da salvação estaria perdida e seria eliminada com um só golpe: a igreja de Deus. E em meio a tudo isso que passava pela mente de Abraão, ouvimos as palavras de Isaque nos versos 7 e 8 de Gênesis 22. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si mesmo, para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Nada podia ser mais comovente do que essas palavras de Isaque. Imagine o que se passava no coração de um pai que amava o seu filho e que o Senhor diz: você vai sacrificá-lo em holocausto. E aí o filho inocentemente fala: pai, cadê o cordeiro? Ou seja,
Cadê o instrumento, o elemento que a gente vai matar para oferecer em holocausto? Provavelmente essas palavras tocaram fundo no coração de Abraão, como pai que amava o seu filho. E a resposta dele é uma resposta de fé. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Ele nem imaginava que seria o próprio sacrifício. Isaac, percebam o que está representado aqui, e Abraão entendia isso. Isaac aqui representa a descendência de Abraão, todos os filhos que são filhos de Deus pela fé. Não é à toa quando o Senhor Jesus diz que Abraão viu os meus dias e se alegrou. Porque eu não sei se ele tinha a concepção completa do que isso significava, mas ele sabia. Ele sabia que em Isaac estava repousando a bênção e a promessa do Messias. Calvino vai dizer que por mais que as coisas relatadas até o momento do sacrifício de Isaac possam ter ferido a alma de Abraão, essas coisas eram somente um ferimento superficial comparadas com a aprovação de sacrificar seu filho após de ter recebido essas promessas. Do instante em que o Senhor chama Abraão para sacrificar Isaac até o ponto determinado daquele sacrifício, Abraão, como pai, teve a sua alma atribulada. Por mais que soubesse que seu filho voltaria consigo, saber que pelas suas mãos ele teria que morrer é algo que causa bastante sofrimento a um pai. Provavelmente ele estava sofrendo no íntimo do seu coração com relação a tudo que estaria acontecendo. A palavra de Deus vai dizer no verso 19 que ele considerou, e a ideia é que ele tem a certeza de que Deus vai ressuscitá-lo, mas ele entendia que seria morto pelas suas mãos. Ele sabia que o Senhor ia trazer de volta Isaac da morte, mas ele sabia também que ele seria o elemento, o instrumento que iria tirar a vida do seu filho. E provavelmente o sentimento que Abraão teve era semelhante ao sentimento que Cristo sentiu no Getsemane, guardado as devidas proporções. Apesar de estar em jogo aí a mesma realidade, quando o Senhor Jesus diz assim: a minha alma está profundamente triste até a morte. Provavelmente no coração de Abraão, pela sua fé, ele tinha a mesma expectativa de uma mulher que está para dar à luz, como diz lá em João capítulo 16, verso 21, quando o Senhor Jesus fala da sua partida. Quer dizer, a mulher que está para dar à luz tem tristeza porque a sua hora é chegada, mas depois de nascido o menino já não se lembra da aflição pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Provavelmente o sentimento de Abraão era esse: ele estava profundamente triste até a morte, porque o seu filho teria que passar por isso. E isso viria pelas suas mãos. Apesar de crer que Deus ressuscitaria, ele tinha essa convicção. Foi isso que ele disse para os seus servos: fiquem aqui que nós vamos voltar. Ele sabia que iria voltar com o seu filho, porque cria nas promessas de Deus, e essas promessas repousavam em Isaac. Mas ele sabia também que esse momento era o momento em que ele teria que, pelas suas mãos, matar seu próprio filho. Difícil para um pai saber isso. Se coloque no lugar de Abraão. Você ter que sacrificar seu filho, tirar a própria vida dele, com um cutelo, um machado, uma foice, uma espada, uma faca, seja, mesmo que você saiba que ele iria voltar à vida. Abraão tinha essa convicção. É isso que nós vemos em Gênesis capítulo 22, 5. E o que o escritor de Hebreus diz aqui:
porque considerou, e essa palavra considerar, tinha convicção de que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos. Lá em Gênesis capítulo 22, verso 5, diz assim: então disse a seus servos: esperai que com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Ele não disse isso pura e simplesmente por dizer, como nós muitas vezes fazemos. Ele disse isso porque ele cria, porque ele acreditava naquilo que Deus tinha falado a ele, das promessas que seriam cumpridas em Isaac, da salvação dos seus filhos, dos filhos de Deus, da sua descendência, de serem trazidos juntamente com eles para essa pátria superior e celestial. E essas coisas deveriam e teriam que passar exclusivamente por Isaac, porque foi isso que ele disse: em Isaac será chamada a tua descendência. Não seria Ismael, não seria o Damasceno, servo da sua casa, nascido dentro da sua casa. Não, seria Isaac, e somente por meio dele. E todas as promessas tinham fundamento nisto: em Isaac será chamada a tua descendência. O que se acha envolvido aqui é o que nós falamos anteriormente, não é nada de caráter terreno, mas a salvação eterna de Abraão como do mundo inteiro. E nós podemos imaginar a que gênero de dilemas esse homem enfrentou ao ocorrer que a esperança de vida eterna se extinguiria na pessoa do seu filho. Mas Abraão cria que Deus iria ressuscitá-lo das cinzas, porque o Senhor fez uma promessa a Abraão. E por isso, os propósitos de Deus se cumpririam em Isaac. Como nós vemos aqui, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Nós dissemos anteriormente que duas coisas agravariam essa aprovação. E a outra era que Isaac era o seu filho único, seu filho unigênito com Sara. O único que ele teria com ela. E seria o herdeiro da promessa. A promessa de uma posteridade, a promessa de um Messias, teria de ser cumprida nele, ou não seria cumprida de forma alguma. Além dos seus afetos por seu filho, todas as suas expectativas estavam reunidas nele. Se ele morresse, elas morreriam com ele. Por mais filhos que Abraão pudesse ter, esse é o único filho que poderia transmitir a todas as nações as bênçãos prometidas por Deus, porque Deus assim disse. Um filho que ele tinha esperado tanto, o filho da velhice. E a gente sabe o que significa, né? Filho da velhice. E quando o homem chega numa determinada idade, ele fica mais mole. É por isso que o avô e a avó, eles se derramam, os netos. Filho da velhice. Era isso que Isaac representava. Que tinha recebido de forma tão extraordinária, em quem o seu coração estava fixado, ter esse filho como sacrifício. Isso por sua própria mão era uma aprovação que teria lançado qualquer mente, a mais convicta e forte, que jamais animou um corpo humano no chão. Como diz Matthew Henry. A palavra de Deus diz assim: estava mesmo para sacrificar o seu filho. Ele obedeceu e ofereceu Isaac. Abraão ofereceu o seu filho por meio de sua alma submissa. Por mais que ele não tivesse morrido, é como se ele já estivesse morto, porque ele estava pronto para executar a ordem de Deus. E ele foi ao último estágio para que isso acontecesse, até o momento mais crítico, e ele teria concluído se Deus não tivesse impedido. Nada poderia ser mais comovente nessas circunstâncias do que as palavras de Isaac. Meu pai, aqui está o fogo e a lenha, onde é que está o cordeiro? A disposição no coração daquele homem era matar o seu filho, porque o Senhor havia requerido dele. É terrível
Eu já senti isso algumas vezes. Com menor proporção. Me lembro, a primeira vez que eu tive que entregar o Davi para fazer a primeira operação dele na vista. Ele tinha, não sei se tinha anos, 2, 3 anos, nem sei. Ele era bem pequenininho e era um menino tão... ia com todo mundo. E aí, eu e Simone na sala da cirurgia ali, a médica, que era uma conhecida nossa, irmã de um amigo nosso, chegou, vem, e a Davi foi todo alegre, abrindo os braços, não sabia que ele ia ser cortado de todos os lados. E o meu coração e o coração da Simone naquele momento ficou no chão, porque a gente sabia o que ia acontecer, como ele ia voltar para nós. Mas ele ia voltar para nós. E quando nós pegamos ele de volta, ele estava todo desfigurado, o seu rosto, inchado, os 2 olhos. E aquilo doeu profundamente no nosso coração. Abraão estava vivendo esse dilema na sua vida. E somente nós que somos pais podemos entender o que isso significa na vida de um pai, entregar o seu filho para ser morto em sacrifício e holocausto. E muito aqui nós podemos perceber o amor de Deus para conosco, entregando o seu próprio filho como sacrifício pelos nossos pecados. Mas apesar disso, Abraão demonstra a sua obediência e confiança em Deus acima de qualquer sentimento que poderia ter por alguém nesse mundo. E aí eu me lembro aquelas palavras da Escritura, quando o Senhor Jesus anima, chama os seus discípulos, lá em Mateus capítulo 10, verso 37, quando ele diz assim: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Abraão amava profundamente Isaque. É isso que a Escritura diz. Com todas as circunstâncias e agravantes de um pai velho, de um filho da velhice, o único herdeiro, o único daquele, fruto daquela a quem ele amava, que lançava todas as suas expectativas como homem, como pai de família, como esposo, que era sua esposa, sua mulher Sara. Ele demonstra claramente aquilo que Jesus está falando aqui a nós. Ele amou mais o Senhor do que ao seu próprio filho. A palavra de Deus diz que a atitude de Isaque era fruto daquilo que ele cria em Deus. E percebam que aqui nós temos a evidência de que a fé, ela manifesta necessariamente as obras decorrentes dessa fé. Uma fé sem uma demonstração prática daquilo que ela representa não vale nada. Como diz ali o apóstolo Paulo em Tito, capítulo 1, verso 16, se eu não me engano, no tocante a Deus professam conhecê-lo, mas os negam por suas obras. Esses homens não negaram por suas obras a fé que eles tinham, eles demonstraram a sua fé na prática. Porque ele sabia, confiava no Senhor, que iria ressuscitar seu filho. A fé de Abraão foi sustentada pela convicção que ele tinha do poder de Deus. Ele sabia que o poder de Deus é ilimitado e que Deus poderia, se assim o quisesse, fazer um morto voltar à vida. Abraão tinha experimentado esse poder em sua vida na concepção de Isaque, sendo capaz de procriar mediante o poder de Deus. E ele sabia, não por uma ideia subjetiva,
não por um sentimento no coração, não por uma intenção, uma voz interior. Ele sabia pela palavra de Deus, que Deus tinha dito: em Isaac será chamada a tua descendência. Ele tinha essa convicção, ele cria na palavra de Deus, e ele se sustentava nisso. E eu acho que a grande coisa ali em Abraão não era necessariamente ele saber que o filho iria ressuscitar. Porque se Deus tivesse dito para ele: sacrifique Isaac, e não tivesse feito a promessa que fez, que dependia exclusivamente dele, ele teria feito. Mas a grande coisa ali, ou seja, o grande ato de fé é crer que Deus faria aquilo que ele prometeu, mesmo que as circunstâncias, mesmo que ele estivesse vendo que tudo ao redor estava dizendo o contrário. Era isso que estava acontecendo ali naquele momento. E é essa fé que nós precisamos ter. Entender que a nossa vida tem que ser pautada pela palavra de Deus, e que independente de todas as coisas estarem dizendo ao contrário, nós vamos crer na palavra de Deus e vamos viver conforme essa palavra, porque somente nela nós vamos alcançar aquilo que o Senhor tem para nós. Não importa a nossa vida nesse mundo. Por isso que muitos homens deram a sua vida, e nós vamos ver aqui, por causa da sua fé, porque eles estavam aspirando uma pátria superior. Por mais que amassem essa vida, eles colocavam essa vida debaixo da mão do Senhor, porque sabiam que deviam mais a Ele do que as coisas que eles viviam e estavam vivendo nesse mundo. Schumacher vai dizer que Abraão alcançou o topo da montanha da confiança em Deus, quando ele disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Ele sabia que Isaac voltaria com ele. Ele cria que Deus daria vida ao morto, apesar de ninguém até aquele momento ter sido ressuscitado da morte. Abraão não tinha imaginado que Deus não permitiria que ele sacrificasse seu próprio filho. A ideia, a concepção que ele tinha é que ele iria subir, ele iria matar o filho dele, ele iria queimar o filho dele, e o filho dele ia ressuscitar. E é essa a nossa expectativa no mundo de hoje. É essa a nossa expectativa. Nós cremos que nós vamos morrer e estaremos com o Senhor, e num determinado momento nós vamos ressuscitar das cinzas. O mar vai dar os seus mortos, a terra vai dar os seus mortos. Os nossos corpos serão corpos incorruptíveis. Nós cremos nisso. E nós vivemos nessa expectativa. Abraão tinha essa concepção. Ele estava convicto de que Isaac morreria por suas mãos, e que o Senhor traria de volta à vida. Grandes coisas dependiam de seu filho vivo, e que teriam sido frustradas se Isaac permanecesse morto. Por isso Abraão cria que Deus ressuscitaria dos mortos, porque ele assim prometeu todas as coisas a partir de Isaac. Matthew Henry faz o seguinte comentário. Ele diz assim: Deus é capaz de ressuscitar mortos, de ressuscitar corpos mortos, de ressuscitar almas mortas. A crença nisso vai nos conduzir através das maiores dificuldades e provações que tivermos que enfrentar. Sendo assim, é nossa tarefa eliminar por meio de argumentos as nossas dúvidas e temores. Nós precisamos argumentar logicamente, não a lógica humana, mas a lógica da palavra de Deus. E foi isso que Abraão fez.
Senhor disse que as promessas viriam, a salvação do povo dele. O Messias virá somente, exclusivamente de Isaac. E o Senhor me chama a sacrificá-lo. O Senhor vai ressuscitá-lo. Ele tinha essa convicção. E essa convicção vinha pela palavra de Deus. É interessante a concepção que Abraão tem, porque é a mesma concepção da nossa confissão de fé. A nossa confissão de fé diz que nós tiramos conclusões da Escritura, deduzimos aquilo que está claro na Escritura e aquilo que está implícito. Como ali no livro de Levíticos, os filhos de Arão deveriam entender que o fogo sagrado, o fogo a ser usado era aquele fogo sagrado, que desceu do céu e que os sacerdotes tinham a obrigação de mantê-lo aceso. Então eles deveriam, para qualquer tipo de sacrifício com fogo, oferecer aquele fogo. Eles deveriam ter deduzido logicamente. Abraão fez essa dedução lógica. Ele disse que a minha descendência seria umas estrelas do céu e areia do mar. Disse que o Messias viria dele, e que a salvação do mundo viria através da descendência de Isaac, de Abraão por meio de Isaac. E agora ele me manda tirar a vida do meu filho. O Senhor vai ressuscitá-lo. Essa foi a lógica de Abraão. A Escritura diz, lá no verso 19, porque considerou que Deus era poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos, diante também, figuradamente, o recobrou. Percebam que a recompensa da fé de Abraão é que ele recebeu o seu filho dos mortos de modo figurativo. Percebam que a recompensa da fé de Enoque foi ele ter assunto aos céus. Percebam o que o texto está nos dizendo. A recompensa da nossa fé é a coroa da justiça. Aquela que o Senhor preparou para nós, está guardada até o momento em que deixamos essa vida e formos descansar no Senhor para o último dia. Essa é a nossa recompensa. É nessa recompensa que nós esperamos e que nós ansiamos. E essa recompensa que figuradamente Abraão teve, como a morte e a ressurreição de seu filho. Figurada porque é como se Abraão tivesse recebido Isaac dos mortos, porque ele o entregou como morto. Na sua cabeça, Isaac já estava morto, ele já tinha matado seu filho, já tinha sacrificado seu filho. E é interessante que todo ato que nós fazemos, que se manifesta fisicamente, ele já aconteceu no nosso coração. Isaac era um filho morto para Abraão, e o seu retorno foi para ele nada menos que uma ressurreição. É por isso que ele fala que é figurada essa ressurreição. Isso foi uma figura e analogia de algo maior. A figura dos frutos do sacrifício substitutivo de Cristo nas nossas vidas. Não foi Isaac que foi sacrificado, mas foi o Cordeiro que o substituiu. Por quê? Porque Abraão sabia: o Senhor vai prover o Cordeiro para o sacrifício. Lá em Efésios capítulo 2, verso 1 e 6, a palavra de Deus vai dizer assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Verso 6, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. É isso que o verso 19 de Hebreus quer dizer, porque considerou que era poderoso até para ressuscitar dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. É de onde nós saímos. Lá em Gênesis nós temos a figuração do que Cristo fez por nós. Nós ali somos Isaac, sendo levado ao sacrifício, sendo oferecido como sacrifício, mas no momento do sacrifício, alguém assume o nosso lugar. Prepara-se um cordeiro para substituir a descendência de Abraão. Por isso ele fala, figuradamente o recobrou. Ali
naquele momento, nós estávamos vendo o reflexo da consequência da cruz do Calvário. Era uma figura e uma garantia da gloriosa ressurreição de todos os verdadeiros crentes, cujas vidas não estão perdidas, mas estão escondidas em Cristo Jesus. Isaac, a descendência de Abraão, representava todos nós que pela fé creem no Deus de Abraão. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. O Senhor proveu um cordeiro santo e imaculado para ser oferecido em nosso lugar pelos nossos pecados. E Kishmark vai dizer que a experiência de Abraão produziu o seguinte lema na vida dos crentes: confie, obedeça. Confie e obedeça. É isso que o Senhor nos chama a fazer. O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 8, ele vai dizer assim: o Senhor entregou o seu Filho, Ele não vai dar juntamente com Ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os filhos de Deus? É Cristo. Quem os justifica? Quem os condenará? É o Senhor quem os libertou. Aí ele diz: nada vai separar o crente do amor de Cristo Jesus. Não vai ser provação, dificuldade, morte, potestades, principados, nada, nem poder, nem nada. E nós precisamos crer nisso. Crer que a nossa vida está segura em Cristo Jesus. Mas a exemplo de Abraão, nós somos chamados a provar isso. Nós somos chamados a provar. Pela fé, Abraão, quando pôs para a prova. Tiago vai dizer que quando nós somos provados, nós somos aperfeiçoados. Que essa provação gera força, perseverança, intrepidez na vida cristã. É por isso que o Senhor nos prova. Não porque Ele precisa saber o que vai no nosso coração. É porque nós precisamos saber o que vai no nosso coração. Porque nós precisamos nos fortalecer, crendo naquilo que Deus fala em sua palavra. Muito me entristece quando muitos estão crendo aí em promessas que Deus não fez, estão lançando a sua confiança no pó. E quando essas coisas se perdem, eles se decepcionam com Deus. É triste ver isso na vida do povo de Deus e da igreja. Um Deus que pode fazer todas as coisas. Um Deus que é Senhor de todas as coisas. Um Deus que tem tempo para todas as coisas. Nós estamos procurando milagres e coisas portentosas da parte de Deus, e a única coisa que Deus quer de nós é fidelidade. Fidelidade. E a fidelidade vem em meio a circunstâncias como essa de Abraão, que estão mostrando o contrário. As coisas estão dizendo que não vai funcionar. Você não vai chegar onde Deus quer que você chegue. E aonde quer que Deus quer que você chegue? No reino eterno. Você não vai chegar lá. Mas você vai chegar. Você vai chegar porque essa promessa que Ele fez para seus filhos, e é Ele que vai conduzir cada um de nós em segurança ao reino eterno.
Por isso o escritor de Hebreus ele fica tranquilo, e a Escritura também se tranquiliza quando vê a multidão indo para outro lugar. Deus não se impressiona com isso. Por isso ele diz: se retroceder, não se compraz a minha alma. Ou como a narrativa de Lucas, lá no capítulo 13, quando o Evangelho foi rejeitado de forma maciça pelos judeus. E aí a conclusão é: creram todos aqueles que foram destinados para a vida eterna. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus não falha. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que sentimos, desejamos ou do que pedimos. Nós estamos pedindo cura para os nossos corpos. Nós estamos pedindo juventude e forças ilimitadas. Forever young. Queremos ser jovens a vida toda. Mas se nós olharmos a Escritura, nós vamos ver que a longevidade nesse mundo só nos traz peso e cargas maiores sobre nós. E que a longevidade prometida do Senhor, a sua palavra, se refere ao mundo por vir. Não que a vida longa aqui não seja também bênção de Deus, mas essa não é a promessa que Ele tem para todos os seus filhos indistintamente. A promessa que Ele tem é a vida eterna. E é nesse mundo, pela fé, que nós estamos, como Ele mesmo diz, entesourando para o reino eterno. Crendo e colocando o nosso coração nele, dependendo da circunstância. Sabendo que a nossa vida está na mão do Senhor. Por isso nós não podemos retroceder. Nós não podemos voltar atrás. Porque nós não somos aqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles da fé para a conservação da alma. É isso que o Senhor está nos chamando a viver nesse mundo. Hoje, no ambiente de evangélico, cristão, nós precisamos ser completamente motivados, motivados para a nossa vida cristã, motivados para viver na fé, e essa motivação ela sempre vem de fora, ela sempre é produzida de fora, é produzida por nós. Mas nós vamos entender, a motivação ela vem de dentro, ela vem do Espírito que habita em nós. Porque essa mensagem, o escritor de Hebreus está dizendo ali, aqueles irmãos, serve para nós também. Confie e obedeça. Em que contexto ele fala isso? Num contexto onde a confiança e a obediência aos olhos do mundo seriam impossíveis. Porque nós confiamos naquilo que nós vemos e obedecemos aquilo que é prazeroso para nós. Mas não é assim com os filhos de Deus. Nós confiamos naquilo que nós não vemos, mas que nos foi prometido. E nós obedecemos a palavra do Senhor, independente de circunstâncias. É isso que o Senhor está nos chamando hoje, pela sua palavra, a aprender. Confie e obedeça, porque os frutos virão. E o fruto maior disso, nós vimos as bênçãos da integridade da vida, de uma vida de piedade, hoje no Salmo 128. Mas os frutos maiores, e os frutos que nós queremos almejar, são os frutos que estão na vida eterna. É para lá que nós estamos caminhando. E é para lá que deve estar o nosso coração e os nossos olhos, sempre no Senhor. Vamos orar.